Olá pessoal, tudo bem? Mesmo em meio à pandemia, a gente não para de ouvir falar em Nova York, né? Sempre Nova York é a ponta de lança, está sempre nas manchetes, né? Impressionante, a gente ouve muito falar, conhece muito a respeito, quer dizer, todo mundo sabe que é uma das cidades mais ricas do mundo, que é uma das cidades mais importantes, a capital do mundo, né? Como muitos chamam, Big Apple. Mas por que ela é tão rica? Por que ficou tão famosa, né? Lógico, a riqueza é enorme. E acontece uma coisa impressionante, que é o seguinte, há 200 anos atrás, ou mais de 200 anos atrás, ali em Nova York já tinha um porto numa posição muito privilegiada, ali no Rio Hudson, já era largo, profundo, só que não tinha muito o que escoar. E um governador chamado Dewitt Clinton, perdão, estamos falando de mais de 200 anos atrás, pouco mais, ele teve uma ideia que veio a ser chamada de a loucura de Clinton. Ele quis trazer, resolveu trazer a produção da região dos Grandes Lagos americanos para ser escoada pelo Porto de Nova York. Naquela época ainda não havia ferrovias, as ferrovias estavam iniciando, era uma coisa embrionária. Então ele resolveu abrir um canal entre o Porto de Nova York e o Lago Erie. Eram mais de 500 quilômetros. Como eu falei, além do avião, não tinha outra maneira de. Tinha que ser na picareta e na pólvora. Nem a dinamite ainda tinha sido inventada. A dinamite foi inventada por Nobel 50 anos depois. Né? E ele resolveu abrir isso. Queria abrir esses 500, quase 580 quilômetros de canal. Aproveitou que a Irlanda passava por mais uma grande crise. A Irlanda sempre também crises e tal, fomes, períodos de extrema escassez e tal. E ele trouxe irlandeses para pagar um níquel por dia para mexer com pólvora e picareta. Trouxe milhares. Muitos morreram, porque você imagina, a pólvora você faz aquele caminho de rato, vai explodir lá na frente. Eles não tinham como calcular direito a distância que teriam que ficar. Morreu muita gente nisso. E ele conseguiu. Veja que ele começou em 1817. O Brasil ainda era colônia de Portugal. Quer dizer, já não era colônia porque o príncipe rei estava aqui, Dom João, mas o Brasil ainda não era independente. Então, em 1817, ele inicia a construção desse canal, de mais de 500 quilômetros de canal, a pólvora e picareta, e em 1825 ele inaugura esse canal. Uma obra fenomenal, ligando rios, cortando rochas. Você imagina que a distância, a altura, a diferença de altura entre o oceano e o Grande Lago é de mais de 170 metros. Quer dizer, ele derrubou montanhas. Foi uma coisa excepcional essa construção do canal do Erie. E o que possibilitou trazer toda a produção da região dos Grandes Lagos para o Porto de Nova York. E o Porto de Nova York logo virou, em 10 anos ele se transformou no maior porto dos Estados Unidos. Em pouco mais de 10 anos aparece uma palavra que não existia nos dicionários até então, milionário. Isso tudo propiciado pelo canal do Erie. É impressionante isso. Imaginem que os Estados Unidos produziam 2/3 do algodão mundial, mandavam para a Inglaterra industrializava isso, fazia tecido, vendia. Mesmo na época da Guerra da Independência, da Revolução Americana, eles nunca deixaram de fornecer algodão. A Inglaterra continuou comprando algodão. Um desses tinha um importador, era um imigrante alemão em Nova York, que a família dele trazia tecidos, ele começou a trazer pelo porto o brim do próprio algodão, né, que é tecido grosso de algodão, para os desbravadores construírem suas barracas. O povo que ia desbravar o meio oeste americano, oeste, e colocar aí nas suas carroças e tudo, aquele brim grosso, e depois passaram a fazer roupas com brim. E as roupas eram muito resistentes também, macacão, calça, só que rasgavam muito fácil, porque a costura não aguentava. E esse imigrante, que era um alemão de origem judaica, chamado Levi Strauss, ele inventou o rebite para os bolsos. Os bolsos eram fixados e o rebite segurava. Ele patenteou esse rebite, ficou milionário, foi um dos que ficaram milionários com isso. Esse é o Levi's que fez a famosa calça Levi's, né? Não confundir com a calça Lee, que ali era do Henry Lee, que o que ele inventou, ele colocou foi o zíper na calça. Então o Lee era o zíper e o Levi era o rebite. Enfim, muito rico. E este porto movimentou muito, enriqueceu muito a cidade.
Mas é impressionante que o maior produto, o produto que dava mais lucro em toda a exportação daquela região, não só de Nova York como de Boston, aliás, era, acho que talvez o produto que mais lucro dava naquela época, nós estamos falando de 200 anos atrás, para quem exportasse, que era gelo. O Maine, que é um estado acima de Nova York, é o estado mais ao norte dos Estados Unidos, os lagos do Maine, os rios, vivem congelados, né? E o Maine é um grande, sempre foi, grande produtor de madeira, mandava madeira para todo lugar. E eles começaram a cortar aquele gelo congelado dos lagos em blocos grandes, e como eles cortavam muita madeira, tinha muita serragem. E eles então pegavam o porão do navio, enchiam de serragem e botavam aqueles blocos de gelo. Veja que nós estamos falando aí de 1830, 1820 e pouco. Os Estados Unidos mandavam gelo para o mundo todo. Não havia refrigeração, né? O Brasil, inclusive, comprou muito gelo americano. Tem aqui o relato de 1834, um barco que chegou com 200 toneladas de gelo para o Brasil. Durou 5 meses aqui no Brasil. Dom João ainda era menino. Desculpa, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele era menino em 1834. Ele era menino, ainda era na época da regência. E esse gelo fazia o maior sucesso. Eles têm uma ideia do lucro que dava isso, eles pegavam o navio saía de Nova York, ia para a Índia, colônia inglesa, adoravam gelo, a elite, para fazer sorvete, colocar nas suas bebidas. O navio levava 2 meses para chegar na Índia, era a vela. Eles perdiam 2/3 da carga, 2/3, chegava lá só 1/3 do gelo. E mesmo assim, ainda era um lucro absurdo que gerava aquilo. Então era o produto que mais dava lucro há 200 anos atrás, era o gelo, uma coisa impressionante. Isso, o Brasil era um grande cliente, foi até o final do Império. O famoso baile da Ilha Fiscal, que foi a última festa que Dom Pedro fez, consumiu muito gelo, né, para gelar champanhes vivos, licor e etc. Mas é isso, tá aí. Nova York é o canal do Eire, é o grande segredo. Valeu, pessoal, um abraço.